Após termos falado então sobre rotação e balanceamento na AVL, vamos partir para a implementação. Bom, uma AVL é basicamente uma árvore binária de busca, então é esperado que os métodos básicos de árvores binárias de busca, devam ser implementados. E a ideia básica aqui é justamente pegarmos uma implementação de árvore binária de busca, no caso, uma implementação totalmente recursiva e com encadeamento simples. Nós vamos pegar essa implementação e fazermos os ajustes para termos a AVL. Porque, por exemplo, métodos como busca e percorrimento serão os mesmos, na AVL que aqueles existentes na ABB. Eu não preciso de levar em conta o balanceamento nessas operações. Então basta utilizarmos o mesmo código, mesmos algoritmos de busca e percorrimento da ABB. Outros métodos, entretanto, precisam ser ajustados ou criados para podermos implementar uma AVL adequadamente. Por exemplo, a inserção e a remoção podem modificar o balanceamento da árvore. Então eu devo ali inserir mecanismos de ajustes do balanceamento. Por outro lado, eu tenho que ter métodos para informar e atualizar a altura, calcular fator de balanceamento e as rotações, que não existiam antes na ABB. Então eu vou alterar métodos de inserção e remoção, mas também adicionar métodos novos para poder fazer o balanceamento. Uma das operações básicas, é a informação da altura. Geralmente é um atributo do nó, mas como para facilitar a implementação a gente vai utilizar que folhas nulas têm altura 0, portanto qualquer nó tem altura maior ou igual a 1, eu preciso de um método para poder informar a altura caso eu pegue um nó nulo. Porque eu não posso chamar um método dentro de um objeto nulo. Então, eu tenho uma função que recebe um objeto do tipo nó e verifica se é nulo. E aí, a mesma coisa se aplica para atualizar a altura de um nó, cujos elementos, cujos filhos tiveram alguma modificação. Por fim, depois eu vou ter o fator de balanceamento, que vai calcular a altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita. Então, nosso primeiro exemplo, a informação da altura. Se o nó for nulo, eu retorno 0. Se não, eu pego o atributo altura armazenado neste nó. Então, percebam aqui que eu não estou falando como um método de nó que devolve a altura. Eu uso uma função externa, poderia ser uma função da árvore, tratando aí um nó. Eu também tenho aqui a atualização de altura. Como é que eu atualizo a altura de um nó? Eu pego a subárvore esquerda, a subárvore direita, que podem ser nulos, Eu estou no nó, mas os filhos podem ser nulos. Peguei essas duas alturas, calculo o maior valor entre elas e somo 1. Atualizei a altura. Fator de balanceamento, pego as duas alturas e retorno a altura da árvore esquerda menos a altura da árvore direita. Então, funções relativamente simples de implementar. A rotação, ela pode ser implementada de várias formas. Eu posso implementar como método do nó, como método da árvore.
Eu posso implementar como um método, vamos supor que A é a raiz atual da árvore sendo rotacionada e B vai ser a nova raiz. Eu posso implementar como um método em A ou um método em B. Nós vamos aqui considerar que estamos implementando na raiz atual. Na nossa opinião, isso facilita a implementação, mas também é possível implementar considerando B. Tá? Podem ser implementados com duplo encadeamento, os métodos de rotação, mas nós particularmente recomendamos um encadeamento simples por método recursivo. Nós vamos mostrar um pequeno exemplo com o duplo encadeamento, só para que vocês tenham noção da complexidade, que o duplo encadeamento traz. Muitas vezes você quer implementar com duplo encadeamento para de um nó ir ao pai, ao avô, mas o custo de manter pode ser desinteressante. E quando eu falo custo, eu não estou falando só em eficiência, mas em complexidade. O código fica mais complexo. Nós vamos ver isso. Se eu utilizo encadeamento simples, obrigatoriamente, como eu não tenho o pai do nó, eu preciso usar métodos recursivos e o pai chama os métodos recursivamente nos filhos, fazendo a atualização por retorno. Nós vamos ver um exemplo mais à frente para ficar claro. Então, o nosso primeiro método, considerando aí um desbalanceamento à direita, vamos fazer rotação à esquerda. Eu preciso ajustar 3 nós. Então, aqui considerando, por exemplo, esse desenho, eu preciso ajustar se B tivesse algum filho aqui, para onde ele iria. Eu preciso ajustar A como filho de B, E posteriormente ajustar inclusive na árvore acima. Então vamos ver o método. Primeira coisa, eu encontro o filho à direita do nó, que no caso aqui é o B. À direita do nó atual, eu vou colocar quem era filho à esquerda do nó auxiliar, o B. Então, um nó à direita recebe nó auxiliar esquerdo. Por fim, eu vou colocar à esquerda do nó auxiliar a atual a atual raiz da subárvore. Atualiza as alturas e retorna o nó auxiliar como nova raiz da subárvore. Vamos ver um exemplo, passo a passo? Vamos considerar aqui esse trecho de árvore aqui. Percebam que por uma inserção normal você não teria o 59 e o 93 ao mesmo tempo, porque já teria um desbalanceamento, ou com 59 ou com 93. Mas quando você está fazendo o ajuste, você vai arrumando o balanceamento em diferentes níveis da árvore, você vai voltando até chegar na raiz. E pode ter uma situação em que o filho do nó que vai ocorrer a rotação tenha os dois filhos. Não é usual, mas isso pode ocorrer. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos considerando essa situação para facilitar o exemplo. Então, vamos pegar aqui, vamos considerar o 57, está desbalanceado, porque tem altura 2 à direita e altura 0 à esquerda, E aí, eu preciso chamar, está desbalanceado à direita, preciso chamar rotação à esquerda. Então, o nó atual, que é o pai aqui de um nó, ele vai chamar balanceamento em um nó. No caso aqui, o balanceamento vai implicar na rotação à esquerda. E aí, essa chamada é necessária, vocês vão entender por quê. Porque é ela que vai fazer o último ajuste de ponteiro. No caso, esse ponteiro aqui. Vamos ver passo a passo? Primeiro eu encontro o nó auxiliar, que é o filho à direita de um nó. Já está representado na imagem aqui. Eu coloco o filho à esquerda de nó auxiliar à direita de um nó. E aí vamos voltar um pouco. Todo mundo que está à direita
de um nó, o 57, é maior que ele. Portanto, tem que estar à direita do 57. Então, quando eu peguei aqui o 59, filho do 61, e coloquei como filho do 57, ele obrigatoriamente tem que estar à direita. Então, à direita eu coloquei o que está em Noaux à esquerda. Por fim, coloco Noaux, né, o filho à esquerda dele, um nó. Lembrando que como o 61 estava à direita do 57, ele é maior que o 57. Portanto, quando eu coloco o 57 como filho aqui, ele vem à esquerda. Então, o Noaux esquerdo recebe um nó. Percebam que não terminou ainda. Eu preciso atualizar as alturas. Aqui não estamos fazendo isso, porque senão o desenho ficaria muito poluído. Deixo para a criatividade de vocês. Mas ainda está faltando ajustar esse ponteiro aqui. Tá? Esse ponteiro, quando eu retorno no AUX como a nova raiz da subárvore, na chamada, no atual direito, recebendo o resultado da rotação, vai receber no AUX e vai colocá-lo como filho à direita, resolvendo esse problema. Então, voltando novamente, eu tenho a identificação de Noaux, 2 ajustes aqui de ponteiros, atualização de altura, e na chamada, no pai, né, eu tenho o ajuste de nó lá no pai. Vamos mostrar as alterações nesse pseudocódigo para o duplo encadeamento? E aí, quando você trabalha com duplo encadeamento, pode ser que você não esteja fazendo recursivo, né? E aí pode ser que você esteja... Como é que você trata a questão da raiz? Então, temos que ponderar isso, inclusive. Bom, logo após aqui ajustar o nó AUX esquerdo, eu preciso ajustar o pai dele. Então, temos aqui um teste para verificar se o pai não é nulo e o ajuste do nó. Né? No mais, está repetindo o código do encadeamento simples. Tá? Ajusto o pai de nó AUX. Verifico se um nó não era a raiz. Isso considerando que eu estou usando o método iterativo. E aí, se não for raiz, né, eu tenho que fazer ajustes de mais pais aqui. Né, dos que eram filho do pai, né? Aqui à esquerda eu tenho que ver onde é que está sendo inserido. Faço o ajuste do pai de um nó. E no mais é igual. Percebam que o código aumenta em complexidade no termos de eficiência, porque são necessários vários testes. E testes computacionalmente são operações caras. Preciso de operações a mais, eu praticamente duplico o tamanho, né? Tá o dobro. Então eu dobrei a complexidade em termos de entender o código e dobrei a eficiência. Né? E aí a observação é, se for um método iterativo, eu preciso verificar a raiz. Então esse trecho aqui é necessário. Se for recursivo, esse trecho aqui continua sendo necessário, né? Mas se for recursivo, esse trecho aqui não é necessário. E aí eu preciso do retornar no AUX. Se for iterativo, eu não preciso disso. Bom, observação pontual aqui. A complexidade é pior com duplo encadeamento. Nossa recomendação é que use encadeamento simples com método recursivo. Praticamente dobra em termos de eficiência e dobra em termos de complexidade, ou seja, é um código mais difícil, mais chato de manter. Continuamos com a rotação à direita na próxima videoaula.